líder do PDT critica Lula. Tem que mudar muito pra não cair mais. Perderam o pudor. Mário Henrique, de Minas Gerais, que é o líder do PT na Câmara, faz críticas a Lula, diz que tendência não vai mudar de rumo é a pressão sobre o presidente aumentar ainda mais. Eu repeti o que foi a introdução. Kassab, Ciro Nogueira, Marcos Pereira, Paulinho da Força e agora o Mário Reninger. 5 lideranças de seus partidos falando abertamente que o Lula tá totalmente perdido. Hoje é bem simples de ver isso daqui e entender. Com a popularidade atual do Lula, depois de crise do Pix, você consegue imaginar uma notícia dessa em janeiro de 2023, fevereiro de 2023? Mas veja só, né? Veja só como são as coisas. Essa matéria aqui da Helene Cantanhede, nossa, é aquela típica matéria de alguém que está desesperado com o cenário. Era uma matéria que devia ser publicada no Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, Revista Fórum. Lula entrega o país de mão beijada para a direita. Resta saber para qual direita. Lula está cercado por todos os lados. O agro, o que ela quer falar com isso, né? Os setores que já estão abertamente contra o Lula. O agro está contra o Lula, o mercado está contra o Lula, os importadores estão contra o Lula, os exportadores estão contra o Lula, as tarifas do Trump estão contra o Lula, o Congresso está contra o Lula, pelo menos 4 presidentes de partido estão contra o Lula, a direita está contra o Lula, o centro está contra o Lula, parte da esquerda, sim, parte da esquerda, 1 a cada 3 de seus eleitores e muito particularmente as redes sociais. Ainda bem que ela não notou o Sidônio. Segue desapercebido. Lula perde o rumo e a mídia, e sua maior ameaça vindo para o PT. Uma guinada à esquerda, num país e no mundo cada vez mais à direita, seria parical. Olha a vista que tá dando a Lula. Até a imprensa vai te abandonar. Se a Globo pular do barco, o governo Lula cai. Talvez até antes de terminar, né? Resta saber se a Globo vai soltar a mão de Lula ou vai sugar até a última gota do canudinho. Uma dura crítica a Lula é que ele replica Dilma na economia, mas a sensação agora é ainda mais agoniante, a de que o processo de isolamento de seu governo repete o da antecessora petista, com o presidente trancado no Planalto, sem entender o tamanho da crise, cercado de ministros batendo cabeça. Essa parte de trancado no Planalto, cercado por bajuladores, grava isso que isso virou notícia na Globo. Enfim, né, cercado, batendo cabeça, o Lula não sabe da realidade. Após a Quest detectar que a desaprovação começava a ultrapassar a aprovação, o Datafolha não só confirma, como mostra o quanto a queda é brusca. Com 17 pontos entre positivo e negativo, a pergunta que ronda o país é se Lula tem condições de recuperação até as eleições de 2026. Não mais para a reeleição, que sai do radar, mas para fazer o sucessor, que ninguém sabe quem seria. E aí, gente, eu vou colocar aqui um questionamento, é dúvida honesta, eu realmente não tenho resposta. Mas eu fiquei me perguntando hoje, e se essa pesquisa do Datafolha for falsa? E se a queda do Lula não foi essa queda brusca como estou mostrando? Vou falar os 5 pontos, porque 5 pontos ele já tinha sido levantado numa pesquisa interna, que a turma do Brasil 247 acabou por revelar, e ele bate com o que a Quest falou. E se a Datafolha foi errada? Porque aí que é o grande ponto. Porque pensa, você tem um instituto que sempre foi parcial, que sempre erra os seus levantamentos e sempre foi favorável ao Lula. Tu já imaginou se o efeito Datafolha contra Bolsonaro tá aplicado contra o Lula? Aí você deveria se perguntar, né, a troco de quê? Porque quando era Bolsonaro e o Datafolha errava, a gente sabia que elegeu o Bolsonaro. Se o Datafolha tiver errado de propósito, você tem mais um indicativo que assim, quem colocou o Lula nessa cadeira não quer ele lá mais. Não quer mais o Lula lá. E já tá começando a trabalhar porque pesquisa é o único indicador real que os grandes caciques partidários têm. Poder de rede social, mídia social, não necessariamente isso repercute na hora de votar. Por mais que a gente saiba, Bolsonaro vai, lota a rua, etc, tudo mais, que o Lula não lota lugar nenhum, tem muito eleitor do Lula pelo país. Tem muito eleitor. Então você vê que ela não... ainda tem aquelas outras coisas, né? Mas independente disso, a pesquisa ela tem um grande ponto. Então assim, se a pesquisa for real, o Lula tá numa situação extremamente frágil. Se a pesquisa for mentirosa, a situação é ainda pior. Sem Lula e o nome para o lugar, o que resta para a esquerda? Não mais atrair o centro como em 2022, mas apoiar o centro em 2026. Mas o que é o centro? O que é isso? Existe um centro, depois do fim dramático do PSDB? E o PT tem pragmatismo e visão estratégica para apoiar alguém fora da própria bolha? Olhando a história, sempre foi ou eu ou nada. É assim que Lula, PT e governo derrotaram Bolsonaro e extrema-direita em 2022, mas estão empurrando a política brasileira para a direita, na onda internacional. As discussões sobre qual será a direita beneficiária no Brasil dessa desordem mundial criada por Trump e dessa falta de rumo escancarada por Lula. A direita do centrão ou a direita devastadora do bolsonarismo? O centrão agora é de direita. Ah, meu Deus. Convém monitorar os passos de Kassab. Tem um pé no governo Lula e um pé no governo Tarcísio. E não é que depois de criticar Lula e Haddad, ele acaba de bater um papo e trocar confidências e sorrisos com Bolsonaro, o seu ex-desafeto? A chance da esquerda seria dividir a direita, mas como fazer isso se não conseguem nem se unir? E vocês aí, né, às vezes acreditam naquele discurso de quem tá atrapalhando, né, uma construção real em 2026 que fica, temos que unir a direita, meio de união. Você já viu a esquerda brigar em público?